Fala pessoal, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino e dessa vez eu tô aqui com o Renzo Costa, o fundador e CEO da Escopo Digital. A Escopo é uma empresa de marketing digital que te ajuda com seu posicionamento. Renzo, seja muito bem-vindo aqui, segunda vez no nosso podcast, né? Muito prazer, André, estar aqui novamente, né? Como você falou, pela segunda vez, podendo compartilhar um pouco com os ouvintes do Empreendendo. E eu espero que eu possa contribuir com vocês. Boa, legal. O nosso foco para esses episódios aqui, pessoal, é falar um pouco mais sobre estratégia digital, posicionamento digital. E por que nós decidimos ter essa conversa? Eu sou sócio do Renzo, né? Eu sou sócio da Escopo e a Escopo tem me ajudado muito, porque o Empreendendo no Reino, nesse processo de tornar as suas redes sociais mais profissionais, errou e acertou em muita coisa. Então, a maior parte dos acertos foi quando a gente começou a conversar com a turma da Escopo para entender que não era questão de ter um Insta bonito ou uma rede social bonita, mas era uma questão de estratégia. Renzo, eu queria que você, inicialmente aí, para a gente abordar esse tema desde o início, fala para a gente quando você começou a trabalhar com marketing digital, quando isso começou a fazer sentido para você, onde que você entrou nessa história aí? Beleza. Eu comecei nesse mercado mais ou menos uns 5 anos atrás, vai completar 5 anos agora no final do ano. Um amigo me falou um pouco sobre dropshipping na época, né? Tava aquela febre de dropshipping. Eu comecei a fazer com ele, a gente começou a crescer nisso, a gente vendeu bastante na época. E ali, de fato, eu tive o meu primeiro contato com esse mercado e eu entendi que era isso que eu queria fazer. Naquela época, o mercado ele não era tão conhecido como é hoje, os influenciadores de marketing digital não eram tão grandes. Já estava acontecendo um movimento, mas hoje a gente vê isso de uma forma muito mais expressiva. E ali eu comecei sendo gestor de tráfego, comecei avançando um pouco nisso, comecei a desenvolver algumas estratégias de tráfego, de anúncios para empresas. Tive uma agência de marketing também, meu modelo de negócio um pouco frustrado, não tinha experiência em negócio, em business. Até que ano passado, por recomendação do André, eu ingressei no Sparks, um programa de aceleração da Bluefields, e ali foi desenvolvido o modelo de negócio da Escopo, que é a empresa que nós temos hoje. Nós acabamos de completar 1 ano de empresa. Falando um pouco sobre a Escopo é uma startup, nós visamos trazer um modelo de negócio exponencial para as agências de marketing, e o nosso core business é estratégia digital. Então a gente vai entrar um pouco mais nisso no decorrer do papo aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre estratégia, mas nós entendemos de fato a necessidade do mercado de ter um direcionamento estratégico. Então nós temos hoje muitos profissionais surgindo sem esse mindset de estratégia que é essencial para um projeto, como você falou, que você tem experimentado um pouco disso no Empreendendo no Reino. E é basicamente isso que nós trazemos hoje para os projetos e empresas. Que legal, cara, que legal. Então, para a galera que está nos ouvindo, você falou que ter uma agência digital foi uma frustração na sua vida. Por quê? O primeiro ponto de ter uma frustração é justamente porque eu não entendia muito sobre esse processo estratégico dentro de um negócio, que é o principal. Então, eu era muito bom nas vendas, eu vendia o projeto para o meu cliente, eu terceirizava o serviço, ou trazia esse profissional para trabalhar comigo, pagava um salário fixo para ele e jogava no colo dele, faz aí. E como que ele faz aquilo que ele não sabe, né? Então, eu percebi que eu estava exigindo demais do profissional, eu estava exigindo que ele me entregasse algo que eu nem expliquei para ele como tinha que ser feito, eu nem sabia como tinha que ser feito, e de fato era algo limitado, ele não conseguia entregar. Então, eu acabei pegando projetos e, infelizmente, eu conto isso hoje como parte da minha experiência, eu acabei frustrando pessoas, e eu vejo que isso acontece muito no mercado hoje. Os profissionais, eles fazem um curso online, eles compram um infoproduto e eles acham que eles já estão aptos para vender isso para outras pessoas. E isso aconteceu comigo e, de fato, foi frustrante para mim e para as pessoas que acreditaram na minha empresa naquela época, porque eu vendi algo que eu não consegui entregar. E é o que acontece muito hoje. Então, a Escopo hoje vai na contramão de tudo isso. Com base na experiência frustrante que nós tivemos, nós tiramos muito aprendizados para aquilo que nós estamos construindo hoje. Cara, que importante você falar disso, porque na nossa breve experiência aqui, a gente já teve contato com algumas pessoas que às vezes eram bem intencionadas e às vezes eu até questiono se elas estavam bem intencionadas mesmo ou não. Porque às vezes, desculpa o termo, e para quem não é de São Paulo, se você não entender, manda mensagem pra gente aqui, mas às vezes era muito mais meteção de louco do que qualquer outra coisa. Um compromisso assim com a estética, não, a gente vai deixar bonitinho, a gente vai fazer um logo, a psicologia das cores, daí quando você falava, velho, e resultado?
Aí vira a chave do gerundismo, né? Vamos estar fazendo e olhando e vendo se estaremos conseguindo. Que é isso, velho? E às vezes eu senti a falta mesmo desse ponto de estratégia, porque no final do dia eu não quero ter uma página bonita, eu quero resultado, eu quero vender mais, eu quero impactar com a minha mensagem. Qual é a relação entre estratégia e resultado para você, Renzo? É muito, muito importante essa pergunta. Até gostaria de fazer um comentário antes dela. De fato, isso acontecia com a gente também. Eu creio que talvez há uma boa intenção, sim. Eu vendia, vou te falar por minha experiência, eu vendia acreditando que eu ia entregar. Na verdade, hoje eu vejo que meu conhecimento era limitado. Porque eu acreditava que se eu deixasse o Instagram bonito e eu tivesse umas boas fotos, e aí um site bonito, e aí as pessoas iam entrar, e aí, putz, ia dar certo. O resultado ia chegar. Mas na verdade não é assim. E até algo interessante, André, você não é o único frustrado. Na pesquisa primária e secundária que nós fizemos antes de abrir a Escopo, incríveis 70% dos entrevistados disseram ter tido uma experiência frustrante com profissionais ou agências de marketing. Isso é um número absurdo. 70% das pessoas que nós falamos para iniciar o nosso modelo de negócio estavam receosas em dar passos em direção a algo porque tiveram experiências frustrantes contando a mesma história. Me venderam algo que não me entregaram. Então, basicamente, o que nós entendemos hoje como a relação de estratégia com resultado. É muito importante, vou falar alguns pilares de uma boa estratégia para que eu possa encaixar tudo aqui e não deixar nenhuma ponta solta. O que contempla uma estratégia? Primeiro ponto, saber para quem nós estamos falando, quem nós queremos atingir, quem nós queremos vender. Então, você como empreendendo no reino, o seu conteúdo ele é bem nichado, você tem um público-alvo bem definido. Então, você quer falar com empreendedores cristãos. Primeiro ponto. Esse primeiro ponto, ele vai acabar norteando todos os outros. Não, peraí. Então, só para ficar didático, porque assim, eu quero, como resultado desse podcast, é que quem está nos ouvindo sai com pelo menos uma lição de casa. Então, o primeiro ponto, qual seria? O primeiro ponto para a construção da estratégia? Repete aí, por favor, só pra galera. Galera, você que tá ouvindo, correndo ou no carro, se não puder anotar agora, presta atenção nisso, porque isso vai ajudar o seu negócio, tá bom? Chega de contratar pessoas que vão te frustrar. Você primeiro precisa fazer uma lição de casa antes de contratar profissionais. E o Renzo vai te dar aqui a lição de casa que você precisa fazer. Muito bom, André. Então vamos lá. O primeiro ponto principal é saber para quem você precisa falar, quem você precisa atingir, quem vai comprar o seu produto. Uma coisa, inclusive, que eu aprendi com o André, até num contexto um pouco fora de negócios, num contexto espiritual, de administrações, você não pode vender aquilo que você compra. Você tem que vender aquilo que o seu cliente compra. Porque muitas vezes, principalmente no desenvolvimento digital, a gente quer fazer aquilo que a gente acha bonito, o que a gente acha que vai dar certo, mas você tem as características de consumo do seu comprador? Então, o primeiro ponto é entender quem vai comprar o seu produto. E existem algumas coisas que você pode fazer para isso, como eu citei aqui agora. Pesquisas. De fato, vai para campo, gente. Vai conversar com pessoas. Quem você acha que é o seu comprador? Mapeia, faz um esboço básico ali do seu negócio, do seu produto e conversa com pessoas, liga para pessoas. Olha, o que você acha desse produto aqui? Você compraria? Qual que é o feedback que você dá? Inclusive, Renzo, eu fiquei sabendo que esse framework aí, ele é muito utilizado no Vale do Silício, né? O TBC. Tira a bunda da cadeira e vai pro campo pesquisar e conversar com o seu cliente. É muito, muito utilizado aí no Vale do Silício. É muito bom, realmente, né? Porque muitas vezes as pessoas, eu até ouvi isso esses dias e fez super sentido pra mim, elas abraçam uma solução e elas ficam buscando o problema para aquela solução. E na verdade é o contrário, né? Você tem que abraçar o problema e a solução ela vai mudando com o tempo. Então eu posso falar como a Escopo, nós iniciamos com algo na mente e conforme nós fomos avançando, os próprios feedbacks dos clientes foram apontando uma outra direção. Então se eu for poder citar um ponto essencial conversa com o seu público-alvo, conversa com o cliente, conversa com quem você acha que vai comprar o seu produto e não se espante, não se escandalize com feedbacks negativos. Pelo contrário, ame os feedbacks negativos. Porque se todo mundo estiver dando só feedback positivo do seu produto, tem alguma coisa errada. Talvez você esteja enviesando um pouco as respostas. Então acho que o primeiro ponto é saber para quem você está vendendo e buscar informações dessa pessoa. Muito legal você colocar isso, Renzo, porque esse assunto realmente fala de dores que eu tratei recentemente, então para mim isso tá muito fresco na memória. Mas isso me travava até na construção de conteúdo. Tem gente que tem dificuldade de produzir conteúdo, e esse era meu caso, né, principalmente para redes sociais, porque eu tava produzindo conteúdos que eu consumiria. E isso pode parecer bonito, pode parecer excelência, né? Não, eu não vou fazer nada que eu não pararia para ler.
mas a gente precisa entender que boa parte do nosso público não está no nosso nível. E aí, às vezes, a gente vê médico produzindo conteúdo que ele consumiria. Mas, cara, seu público não estudou 6 anos de medicina e depois foi fazer residência. Seu público quer saber se água com limão faz bem, velho. E a gente precisa ter essa clareza. E isso, pra mim, foi libertador. Quando eu entendi quem era meu público, qual era a dor que eu resolvia e comecei a produzir conteúdo para o meu público, não para o André. Porque o André gosta de ficar lendo carta de Venture Capital e acha isso maravilhoso, divertido. Meu público não abriria nem a carta, assim, a boa parte do meu público. Óbvio, tem pessoas que nos ouvem aqui no Empreendendo no Reino que jogam num nível muito mais elevado do que eu. Mas a grande maioria das pessoas está ainda interessado nos primeiros passos. E isso, para mim, foi libertador e me deu uma capacidade de produção de conteúdo, assim, gigantesca. Sensacional, muito bom você se utilizar como case, porque de fato comprova que nós estamos falando algo que funciona, né? E eu concordo com você em gênero, número e grau, de fato ter essa consciência muda o jogo. Ter essa consciência de que você não precisa mostrar tudo que você sabe em um post é libertador. Porque o segredo da produção de conteúdo é puxar as pessoas pro degrau de cima. Eu acredito nisso. Então você vai transmitir aquilo que você já aprendeu e vai puxando as pessoas. E precisa ter paciência e entender que as pessoas vão chegar com um nível de consciência e de conhecimento muito menor do que o seu. Mas, voltando aqui ao ponto que a gente estava, né? Isso vai direcionar toda a estratégia de um projeto. Entender o seu público. Então, existem alguns níveis de entendimento do seu público que eu gostaria de citar aqui que também são importantes. Porque, por exemplo, nós temos aqui empresas na Scopo. Empresas que já existem há anos. Que já têm um produto bem desenvolvido, que já estão no mercado, têm experiência. Então, com essas empresas, o processo é um pouco diferente. Nós não precisamos fazer uma pesquisa no mercado. Nós pegamos os dados dos clientes que já passaram por eles. Uma outra coisa que é essencial para uma boa estratégia é os dados apontam uma direção. Então, existe um outro nível de entendimento do público que nós chamamos, né, o mercado chama de ICP, que é o Ideal Customer Profile, é o perfil ideal de cliente. E o ICP, ele só é descoberto com base em dados. Então você não descobre o ICP no dia 1. O ICP, ele é apontado a partir de dados dos clientes que já passaram pela sua empresa. Então eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que você tem uma loja de carros. Você já vendeu 100 carros. Então pegue as 100 pessoas que compraram os carros da sua loja. Você vai perceber padrões de consumo daquelas pessoas. Talvez elas tenham a mesma faixa etária, elas estão envolvidas no mesmo ciclo social e aquilo vai apontar direções para onde você tem que ir, para qual público você tem que falar. Então esse é um segundo nível, mas se você está iniciando o seu projeto hoje, faça como o André falou, tira a bunda da cadeira, vai falar com potenciais clientes e você vai entender para quem você deve falar. A partir disso, tudo é desenvolvido com base nisso. Então, a comunicação é desenvolvida com base em que você quer falar, o conteúdo que você vai produzir é desenvolvido com base no nível de consciência dessa pessoa com quem você vai falar. O nível de complexidade do que você vai trazer também está baseado com o nível que essa pessoa consegue entender daquilo que você está falando. Então, basicamente, entender para quem você vai falar é o primeiro passo para uma boa estratégia. Muito bom, muito bom. Outro patrocinador que nos deixa super orgulhosos é o aplicativo Antor. O Antor é a solução ideal para você, varejista, acabar de uma vez por todas com seus problemas de falta de profissionais, seja por absenteísmo ou turnover. Também para sempre ter o número correto de funcionários, nem de mais, nem de menos. Pela Antor, você tem acesso a milhares de profissionais que a um clique de distância estarão na sua loja no mesmo dia para fazer serviços que podem ser de 1 hora ou mais. Missões de reposição de mercadorias, troca de etiquetas de preços, empacotadores, shopper de pedidos de e-commerce do iFood, etc. Chega de ter filas enormes, chega de ter falta de produtos nas gôndolas e perder vendas por falta de pessoal. Peça profissionais pelo aplicativo Antor, profissionais sob demanda. Inclusive, eu quero aproveitar já que você puxou esse ponto aqui do Ideal Customer Profile, eu montei um curso de vendas, que seria o segundo passo. O cara cria uma estratégia de vendas, aí ele tem um braço que ajuda ele a trazer esse lead para dentro de casa, só que existe um mecanismo dentro das organizações que transforma esse lead, ou seja, esse insumo do marketing, em resultado financeiro, que é o time comercial. E muitos dos empreendedores que conversam comigo aqui no Empreendendo no Reino, inclusive era uma dificuldade do Renzo, eu sou mentor do Renzo em vendas.
muitas pessoas acabam esbarrando por ser um bom dono da empresa e o dono da empresa que sabe vender e vende porque ele ama o negócio e vende porque ele é bom de comunicação, mas não tem ciência e não tem técnica. E o problema de não ter ciência e não ter técnica é que você se torna o teto da sua empresa. Sua empresa nunca vai avançar além da sua capacidade. E sua capacidade é finita. Você tem um número de horas no dia. Se você não conseguir reproduzir isso em outras pessoas, em outros colaboradores, você se tornou o limite da sua empresa. É por isso que eu criei o treinamento chamado Profissionalize Suas Vendas. O link vai estar aqui na descrição, junto com um cupom de 10% de desconto para você que está ouvindo esse podcast. E esse treinamento te ensina, eu gravei mais de 5 aulas, Renzo, só falando sobre como encontrar o seu Ideal Customer Profile, frameworks de vendas, como você construir um processo profissional de venda. Só de material complementar, Renzo, tem mais de 40 links só de material complementar. Então, um curso bastante completo que vai fazer você, que é o dono da organização, que é um bom vendedor como o Renzo, conseguir trazer profissionalismo e ciência para suas vendas, tá bom? Então, jabá feito, link na descrição, não perde mais tempo e se inscreva aí no treinamento Profissionalize Suas Vendas, que tem um cupom de 10% de desconto para você. Renzo, desculpa, você ia falar. Não, eu ia entrar um pouco nesse ponto, aproveitando que você levantou isso, né? E, de fato, o André, ele fez a gente jogar em outro nível. O André tem um bom background em questão de vendas, para startups principalmente, e ele ajudou muito a gente. De fato, eu sou um bom vendedor, eu tenho feeling, mas enquanto eu não tornar isso científico e conseguir transmitir isso para outras pessoas, eu estou limitado. E isso tem feito a gente jogar em outro nível e nos ajudou também a transmitir isso para os nossos clientes. Porque é uma coisa que precisa ficar bem definida aqui. O marketing, ele é responsável por gerar lead. Eu posso estar fazendo um marketing excelente para o seu negócio, te gerando os melhores leads. Se você não souber trabalhar esse lead para que ele vire uma conversão, você vai acabar culpando o marketing. A culpa não é do marketing, né? Então, existe muita gente que também não tem essa consciência e através dessa mentoria com o André, que tem sido uma mentoria constante, a gente tem aprendido isso e conseguido transmitir isso para as empresas que são clientes aqui da Escopo. Poxa, que legal. Obrigado, amigo. Eu quero entrar nesse ponto que você abriu aqui. Cara, você tá vendo que esse podcast tá muito mais um bate-papo e é pra ser assim, pra gente tocar nos pontos que são realmente relevantes, que vão surgindo aí durante a conversa. Mas você falou assim, bom, muitas pessoas vão cobrar o marketing porque não estão vendendo mais, mas isso não é papel do marketing. Então, o que o ouvinte do Empreendendo no Reino, que vai contratar uma solução, uma empresa de estratégia digital, uma empresa de marketing digital, o que o ouvinte do Empreendendo no Reino tem que ter de expectativa nessa empresa de marketing digital? Segura aí, essa é a parte A da pergunta. A parte B da pergunta seria o seguinte: o que essa pessoa tem que falar? Bom, essa não é a empresa que eu quero para mim. Tem algum sinal que a gente consegue ali perceber para não se envolver em furada? Muito boa pergunta, acho bem pertinente. E eu vou começar respondendo da segunda parte para a primeira. Eu acho que vou deixar um pouco mais claro. Primeiro ponto, algo que a gente tem visto aí no crescimento do marketing digital. Um crescimento de gurus vendendo resultado fácil, né? Então, gente, a real é o seguinte, não existe dinheiro fácil. Não existe. Se você deseja ter resultados constantes, o trabalho, ele é árduo, é necessário ter uma construção. Então, toda boa estratégia de marketing passa por uma boa construção e estruturação de base. Então você começa a gerar conteúdos em canais diferentes, começa a aumentar o nível de consciência do seu cliente. É de fato um processo educacional. Isso eu tô falando para você ter resultados constantes. É possível você falar, Renzo, mas eu já fiz uma campanha aqui no meu perfil e eu impulsionei lá e, cara, eu vendi. Acontece, são coisas excepcionais. Pode acontecer mesmo, já aconteceu comigo. Agora, você quer vender todos os meses e a cada mês você deseja crescer mais? Você precisa ter a consciência que é necessária uma construção. Então, o primeiro passo que eu posso falar para você, que é para você identificar uma furada quando apresentarem uma proposta para você. Primeiro ponto, se alguém garantir resultado. Porque é impossível você garantir resultado no marketing digital. Impossível. Se alguém falar para você, não, você vai investir comigo e daqui 3 meses eu vou te gerar esse resultado. Impossível. A não ser que ele tenha dados e parâmetros factíveis para te apresentar uma projeção de algo. Segundo ponto, resultado fácil. Não, você vai investir 3 mil reais e eu vou te dar, você vai ganhar 10 mil e ó, em 6 meses você tem o payback e você já... Não funciona assim também. Então, se você perceber que a proposta tá boa demais, se você perceber que aquilo que estão te oferecendo como marketing, nossa, deu uma impressão de que vai mudar a sua vida, corre. Porque não funciona assim.
O marketing... Quem muda a sua vida é Jesus, de resto... É verdade. É trabalho. Exatamente. E até no contexto negócio mesmo. O marketing, gente, ele simplesmente vai fazer o quê? Qual que é o objetivo central do marketing se nós formos para a essência aqui, tá? Mostrar para as pessoas a sua empresa. Agora, se sua empresa não estiver bem estruturada, se você não tiver um bom processo, se você não, de fato, entregar aquilo que você vende, você pode ter o melhor marketing do mundo que você não vai ter resultados. Então, esses são alguns pontos para identificar algumas furadas para vocês não caírem. Agora, voltando para a primeira pergunta. Inclusive, você pode repetir ela, por favor, André? Sim, uma vez que, beleza, eu já identifiquei, ó, essa daqui é furada, consegui encontrar a empresa certa, contratei os caras, fiz minha lição de casa, eu encontrei o problema do meu cliente, eu encontrei o meu perfil de cliente ideal, fiz a lição de casa e contratei a empresa certa. O que eu vou cobrar deles? O que eu posso esperar deles, Renzo? Muito bom. Como a gente estava falando, o marketing é responsável por gerar leads, mas isso vai depender um pouco também do seu modelo de negócio. Então, supondo que você tenha um e-commerce, por exemplo. Então, o marketing, a sua venda está automatizada. Então, o marketing ele vai até o final, até o ponto da venda. Então, você precisa... isso é algo bem personalizado de acordo com o seu modelo de negócio. Mas, em suma, se nós formos sintetizar em algo, o marketing ele é o responsável por trazer o cliente certo. O cliente não, né? Porque esse cara ainda não é o seu cliente. Fazer com que a pessoa certa, na temperatura certa, chegue até você. Agora, você precisa gerar um relacionamento com essa pessoa, você precisa mostrar o valor do seu produto e fazer com que essa pessoa venda. Isso é algo que vai além do marketing. É algo que, como o André falou, precisa ser feito por uma equipe de vendas. Se você não tem uma equipe de vendas, você mesmo empreendedor no começo do negócio está fazendo essa venda, isso tem que ser feito por você. Algumas coisas que acontecem aqui e que nós temos diversos exemplos dentro da nossa empresa, dentro dos nossos clientes, né? Leads bons que chegam, mas esfriam. Então, esfriam porque simplesmente o vendedor ou o empreendedor demorou 2 dias para mandar mensagem. Então, existe um dado absurdo, até que o André compartilhou comigo, até gostaria que você citasse, né? A quantidade a porcentagem que aumenta na chance de sucesso por você falar rápido com esse cliente, com esse lead. Tem um dado americano, esse dado que o Renzo está falando é de um benchmark americano, que ele mostra a taxa de response time. O que é isso? É a taxa de resposta, né? De tempo de resposta entre o cara preencher o formulário no seu site e o seu time de vendas entrar em contato. Ele mostra nesse dado que empresas que entram em contato dentro do primeiro minuto, o cara preencheu o formulário e dentro do primeiro minuto seu time entra em contato com eles, a chance de conversão, a chance desse cara se tornar cliente é 390 vezes maior. Cara, 390 vezes maior. Isso é um absurdo, assim. Então, e isso vai caindo, assim, vertiginosamente com o passar do tempo. Então, 5 minutos já cai muito a possibilidade. 1 hora, 24 horas, depois de 48 horas nem tem mais no gráfico. Porque diminui, assim, absurdamente a chance desse cara responder. Então, por isso que é importante, né, a gente ter essa estrutura de negócio. Eu gostei muito da abordagem do Renzo de fazer o seguinte: antes da gente falar de estratégia de marketing, a gente tem que falar de negócio, porque não adianta nada o marketing externar aquilo que está dentro da sua empresa se aquilo que está dentro da sua empresa é ruim. Então, você primeiro precisa arrumar a casinha antes de mostrar, antes de externar aquilo que você está fazendo. E agora, Renzo, aproveitando isso, eu queria trazer mais uma pergunta. Você falou um ponto tão interessante que você disse o seguinte: não é só trazer o lead correto, é trazer o lead correto com a temperatura correta. E talvez aqui a gente consiga ir para uma outra vertente, que é a parte de conteúdo de rede social. Porque assim, nós temos amigos, nós conhecemos pessoas que falam, bom, eu vou abrir, sei lá, uma clínica de estética. E a pessoa vai e fala, vou abrir a clínica de estética, pede pro sobrinho fazer o logo, as cores lá, tal, beleza, faz uma conta no Instagram, posta uma vez, depois de 5 semanas posta outra vez a foto de uma maca e fala assim, poxa, por que não tá vindo cliente? Então, vamos falar sobre essa questão de temperatura e o impacto que a produção de conteúdo estratégico pode fazer nessa questão de tornar o seu lead, de deixar o seu lead com a temperatura correta. Eu não sei se eu fui muito Dilma aqui, mas eu acho que deu para entender a pergunta, né? Deu para entender, sim. E eu tenho até um exemplo muito bom para utilizar nesse caso, tá? Eu vou trazer aqui conceitos bem práticos para que as pessoas entendam, tá? O André sabe disso, eu vou casar ano que vem. Então, eu vou casar. E o que está acontecendo? Eu e minha noiva, nós já estamos procurando apartamentos. Eu sou o cliente certo?
Eu sou o cliente certo, eu vou comprar um apartamento, eu vou alugar um apartamento. Mas eu estou na temperatura certa? Não, porque eu vou comprar daqui a um ano. Então, qual que é a importância? Toda a estratégia, ela tem que ser baseada em uma coisa, em dados, em pesquisa. Então, eu vou utilizar esse exemplo do apartamento. Nós temos alguns clientes aqui que são imobiliários, grupos de corretores, e nós fizemos algumas pesquisas sobre o mercado. Então, o mercado de corretagem de imóveis, ele aponta que a decisão de compra ou de locação, ela acontece mais ou menos a partir do terceiro mês de pesquisa. Então, cara, ninguém acorda um dia e fala, vou comprar um apartamento e compra um apartamento. Ninguém. A pessoa está cogitando aquela ideia, ela começa a ver imóveis, ela começa a conversar com as pessoas que vão ajudá-la nessa tomada de decisão, e a média do mercado é que isso aconteça entre o terceiro e o quarto mês, a partir do momento que essa pessoa está pesquisando. Então, eu vou falar com o lead, que é o Renzo, que vai comprar daqui a um ano, eu vou falar com esse lead. Eu vou produzir conteúdo para educar o Renzo, para agregar valor com o Renzo. Por quê? Para que quando ele decida comprar, ele lembre de mim. Mas o meu foco tem que ser encontrar essa pessoa que está entre o terceiro e quarto mês de compra. E qual que é o problema disso? Eu vou juntar isso ao outro ponto que a gente estava falando lá atrás. O cara que ele está no momento de comprar um apartamento ou de alugar um apartamento, provavelmente, muito provavelmente, ele não está falando com um só corretor. Ele está falando com vários. Então, se você não responde o cara no primeiro minuto, na primeira hora ou no primeiro dia, provavelmente outro corretor responde e você perca a venda. Então, o marketing, ele te trouxe o lead certo na temperatura correta, mas a taxa de tempo de resposta fez com que você perdesse o lead. Então, as pessoas, elas acabam deixando algumas pontas soltas. O marketing, ele acaba sendo bem complexo quando você entende de uma maneira macro que ele está ligado a diversos outros pontos de decisão dentro do seu negócio, dentro do seu funil de vendas. Então, eu não sei se eu expliquei a sua pergunta sobre a importância da temperatura correta. Esse ponto é da importância. Agora, falando, como que eu atraio essa pessoa? Basicamente entendendo a dor que esse cara tem. Então, através de pesquisas, eu vou continuar usando o mesmo exemplo, mas você pode fazer isso para o seu negócio e faça isso através de pesquisas, tá? Não tire suposições da sua mente, porque você pode estar errado, como o André fala para mim, né? Você pode estar sinceramente errado. Você pode achar que é verdade, que você está certo, e você pode estar errado. Então, conversando com alguns corretores, com alguns clientes, eu entendi que quais são as maiores dúvidas desse cara? Qual que é o ponto ali, o gatilho para esse cara tomar a decisão de compra? Então, suponhamos que um imóvel, em média, de 1,5 milhão a 3 milhões de reais. Esse imóvel, ele normalmente é vendido para famílias. E quais são pontos decisivos para esse cara comprar um imóvel? Se tem escola perto, se tem hospital perto, escola para o filho. Se tem hospital, se é longe do trabalho dele. Se a esposa gostou incrivelmente nesse mercado, a mulher, ela tem um poder de decisão incrível dentro do processo de vendas. Então, o que eu vou buscar? Entender esses 4 pontos de decisão e tirar essas dúvidas, quebrar essas objeções do cara. Então, primeiro, eu sei que o cara já está procurando, eu quebro as principais objeções e eu trago esse cara com a temperatura certa para virar um cliente. Eu não sei se eu fui claro, tá, André? Eu gostaria até que você fizesse algumas perguntas em cima disso, mas eu acho que, de uma forma bem prática, eu tentei expor o que nós pensamos aqui como estratégia e a importância da temperatura certa e no momento certo. Foi super claro sobre esses 2 pontos e eu penso, e até me corrija se eu estiver errado, essa questão da temperatura certa tem a ver com aquele princípio do marketing dos níveis de consciência? Total. Tem total a ver com o nível de consciência, entrando no mesmo exemplo, né? Quando eu acordo querendo comprar um apartamento, eu estou consciente da ideia, talvez seja legal comprar um apartamento. Quando eu começo a pesquisar sobre o mercado, eu entendo, para minha necessidade, eu preciso de um apartamento de 100 metros quadrados, mas a minha esposa, ela gosta de uma varanda. Então, conforme o nível de consciência do produto que eu quero vai crescendo, eu vou chegando mais perto do momento de fazer essa compra. E aí chega até o momento do nível de consciência, onde ele passa a ter consciência de quem são os fornecedores, de quem tem as soluções e qual é a melhor solução para mim. Então, basicamente, o que você está me falando é que, estrategicamente, eu tenho que entender a partir de qual nível de consciência eu vou me comunicar com o meu cliente e educá-lo até que ele chegue na decisão de comprar a minha solução. É isso? Exatamente. Legal você ter entrado nesse ponto. Agora eu vou até tomar um pouquinho aqui do tempo para falar de algo um pouco mais complexo, mas que vai responder muito bem isso. Então, se nós olharmos para grandes empresas, grandes marcas, a gente consegue aprender alguma coisa com as estratégias de marketing dessas empresas. Primeiro ponto, o que nós percebemos nessas grandes marcas? Estratégia multicanal. Então, o marketing digital, ele acaba sendo focado muito no Instagram, né? As pessoas acham que o marketing digital acontece no Instagram, e isso é mentira. Então, por que hoje nós temos diversos canais e as grandes empresas, elas estão em todos os canais? Porque cada canal fala com um nível de consciência diferente do seu cliente e leva para o outro. Então, eu até gostaria de trazer um exemplo que eu ouvi de um dos fundadores da RD Station, em um podcast, sobre
ele fez uma relação com um time de futebol. Então, pensa em um time de futebol. O atacante, ele faz o gol. Mas o volante, ele é responsável por trazer a bola, por criar a jogada, por tocar de repente pro ala avançar, cruzar a bola pro atacante. Então, como nós podemos entender isso? Como canais. Então, muita gente coloca o Instagram lá na frente para fazer o gol. O Instagram não é o melhor lugar para você fazer o gol. O Instagram é um ótimo volante que vai gerar o relacionamento e vai fazer com que o seu cliente avance na consciência. Talvez uma landing page seja o ala que vai cruzar e o seu checkout seja o cara que vai fazer o gol. Então é muito importante que você entenda dentro do seu nicho, dentro do seu produto, dentro do cliente que você quer atingir, onde esse cara está. Ele está só no Instagram? Ou ele também usa o LinkedIn? Ele usa o TikTok? Esse cara é o tipo de pessoa que lê um e-mail? Você pode ter uma newsletter? Então, em cada canal, você desenvolve uma estratégia baseada no nível de consciência. E você busca ir tocando a bola entre esses canais, conversando com o cliente onde ele está. Eu vou trazer um exemplo do Empreendendo no Reino. O Empreendendo no Reino tem um excelente conteúdo no Instagram. Mas não se compara com o nível de conteúdo dos podcasts. Porque aqui no podcast, o cliente está um pouco mais à frente. Ele se interessa no Instagram do Empreendendo no Reino. Mas se ele para 1 hora para ouvir um podcast, ele já está com um grau de consciência mais elevado. Então o tipo de conteúdo é diferente, a gente entra numa profundidade maior e o relacionamento gerado com o cliente também é maior. Faz sentido, André? Total. Muito, muito legal. Adorei esse exemplo de relacionar os canais com as posições de um jogador, né? E aí, isso é estratégia, né? A gente consegue usar estrategicamente os canais, né? O problema é que muitas vezes nós, empreendedores, estamos contando com o Rogério Ceni, né? O goleiro que faz gol. E, em suma, essa não é a proposta, né? O goleiro não é a proposta do goleiro, é defender e não fazer gol, né? Mas muito legal. Tem gente que, só fazer mais um ponto, tem gente que coloca o Messi no gol e aí fala que o Messi é ruim, né? Muito bom. O Messi, ele é um dos melhores jogadores do mundo, na posição certa. Sim. Então, não basta você ter um Instagram bonito, você fechar um pacote de artes com designer, se você não entender os níveis de consciência do seu cliente, em qual canal você tem que trabalhar e da forma que você tem que trabalhar em cada canal. Então, basicamente, como o André falou, isso é estratégia. E aí é muito fácil você executar depois que você tem um panorama geral do que precisa ser feito. Uau, muito bom. Cara, muito bom. Então, só recapitulando, Renzo, que aula, cara. Eu sei, né, pra galera, e as minhas conversas com o Renzo são geralmente assim, né? Tem bastante conteúdo, mas não é uma parada tão estruturada, né? Basicamente como você tentar beber água de um hidrante, né? Vem tudo de uma vez e beleza, depois a gente vai digerindo. Mas pra gente recapitular aqui, então o primeiro passo é entender o problema que eu resolvo, o segundo passo é entender de quem é esse problema que eu resolvo, e aí sim eu vou procurar uma ajuda de uma empresa, de um profissional, de alguém que me traz clareza estratégica. Mais do que construir arte, mais do que construir posts bonitos, é estratégia de marketing digital antes mesmo de colocar a mão na massa. Tô certo, Renzo? Esse é o caminho? Exatamente, perfeito. Colocou muito bem, não tenho nada a acrescentar. É exatamente esse o caminho. Renzo, muito obrigado, cara. Que aula, esclareceu muita coisa. E agora sim, eu tenho certeza que muita gente vai ouvir esse podcast e isso vai clarificar ou vai trazer clareza para muitas coisas e muitas áreas, mas também vai, essa clareza, essa iluminação, né? Ela vai trazer algumas dúvidas. E como que as pessoas podem contar com a sua ajuda? Você abre caixinha de perguntas no Instagram? Como que faz para você ajudar a nossa audiência aqui, Renzo? Muito bom, André. Eu te agradeço por essa oportunidade, por estar aqui. De fato, a Escopo nasceu para isso, para contribuir para as pessoas. Nós estamos aqui para puxar as pessoas para o degrau de cima. Então, para nós é um prazer ajudar. Então, se você hoje tem uma empresa e você está no momento de tomar essa decisão, de buscar uma equipe, de fato, para te ajudar com o desenvolvimento estratégico, para ter esses braços, se você se identificou com algum dos problemas que a gente citou aqui, você pode procurar Escopo, @Escopo Digital no Instagram. Lá tem um contato, você entra em contato com a nossa equipe e a gente pode te ajudar. Se você ainda não se vê nesse momento de, olha, eu não vou contratar agora uma equipe, mas eu tenho algumas dúvidas, eu preciso de uma ajuda, me chama no meu Instagram pessoal, @RenzoCosta, com 2 T's, tá? E vai ser um prazer para mim te ajudar a contribuir com o seu crescimento, contribuir para o seu negócio de uma forma totalmente gratuita. Para mim é um prazer poder plantar uma semente nos ouvintes do Empreendendo no Reino. Eu sei que é um solo muito fértil e é um propósito da minha vida aqui poder contribuir. Então, se você precisa disso, me manda uma mensagem lá na DM que a gente vai bater um papo.
Que legal, Renzo. Obrigado pela generosidade. E eu quero avisar também, pessoal, que na próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã, na nossa comunidade do Empreendendo no Reino, o Renzo vai estar junto com a gente. A partir desta quarta-feira, nós, todas as manhãs, né, quarta, 8h30 da manhã, temos um tempo de oração, um tempo de edificação mútua, e isso é focado para quem está na nossa comunidade lá no Telegram, tá bom? São quase 550 empresários do norte ao sul do Brasil, juntos, orando, gerando em Deus a mudança que a gente quer ver na nossa nação no que diz respeito aos negócios. E o convidado especial dessa próxima quarta-feira é o Renzo da Escopo. E para você que ouviu até agora, se não é inscrito no nosso podcast, se inscreve aí e nós nos vemos na próxima semana e na quarta-feira agora. Valeu, pessoal!